Bom, seja bem-vindo à nossa segunda aula, né? Hoje nós vamos falar sobre a mentalidade copyright, que é não é papo de coach isso daqui, né? Nada contra os coaches, mas não é essa a nossa função, mas é apenas te mostrar como um copywriter ele deve pensar, qual que é a maneira que um copywriter enxerga essa profissão, né? Na verdade, o copywriting não é nem uma profissão, eu vou falar nisso aqui, mas como ele enxerga essa habilidade e o que ele precisa fazer para se aprimorar. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu vou compartilhar minha tela com você aqui para a gente já iniciar. Vamos lá. A mentalidade copyright. E vamos lá, então. Antes de mais nada, eu quero contar um pouco da minha história, né? O Paulo já contou a história dele sobre como ele se tornou um copywriter. E eu acho muito interessante você também conhecer a minha história, a nossa história, porque muitos vão se identificar ao escutarem, né? Eu já venho do ramo profissional de vendas, né? Sempre trabalhei com vendas, com vendedor, fui músico e vendedor, trabalhei como músico profissional por alguns anos e, paralelamente com isso, desde 2003, que foi a primeira vez que eu tive carteira assinada, eu já trabalhei como vendedor, né? Trabalhei como vendedor em loja de shopping, depois eu passei para vendedor de motocicletas em concessionária, já trabalhei com vendas de pacotes de viagem em agências de turismo, já trabalhei com vendas de automóveis em agências em concessionárias de carro, de veículo, que, na verdade, esse foi a minha grande escola, né? Assim, foi onde eu mais cresci como vendedor antes de me tornar empresário. E a minha vida inteira eu tive a educação vinda do meu pai me ensinando de que eu precisava ter meu próprio negócio, né? Me falando que, poxa, cara, meu pai sempre falou assim, ó, tem dois tipos de pessoa. A pessoa que nasceu para ser empregado, e tá tudo bem, e aquele que nasceu para ser empresário. E ele falava, você nasceu para ser empresário. Eu cresci com isso na minha cabeça. Apesar de ter trabalhado por muitos anos, né? Por mais de 10 anos aí como empregado. Mas eu sei que foi um período necessário, porque antes de você ser empresário, você precisa aprender a ser um empregado. E nessa minha caminhada, eu tentei empreender algumas vezes, não deu certo, né? Muito novo, eu estou com 30, na data da gravação dessa aula aqui, eu estou com 37 para 38 anos, e eu muito novo na época, a meninão novo, inexperiente, achava que abrir uma empresa era simplesmente ter um produto e começar a vender, né? Então, tentei vender salgados em shopping em 2005, 2006, em Belo Horizonte, quando eu morava lá. Funcionou por um tempo, não deu certo. Em 2011, eu tentei abrir, já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é minha terra natal, um negócio de representação de triciclos, né, de moto. Também durou por 6 meses, quebrei novamente, e foi aí que eu entendi que eu precisava amadurecer. Eu falei, cara, não estou pronto para ser empresário, né? Não é tão fácil assim ser empresário. Eu comecei a estudar e eu resolvi entrar numa faculdade. Eu falei, cara, eu preciso encontrar uma faculdade que seja mais próximo daquilo que eu quero ser, que é o empresário. E comecei a pesquisar. Eu falei, e na época tinha administração, mas fugia um pouco daquilo que eu queria, porque a administração era algo mais administrativo, né? Eu nunca fui do administrativo de fato, eu era mais comercial. Tinha de gestão comercial, que era para ser gerente, eu não queria ser gerente, eu queria ser dono do meu negócio. E tinha a faculdade de marketing. E eu então resolvi fazer a faculdade de marketing, porque o marketing engloba toda essa área comercial, né? A área de você angariar clientes, de você gerir as vendas, de você montar as estratégias de venda. E foi a faculdade que eu mais achei parecida com o meu perfil. Resolvi fazer uma faculdade de marketing e no finalzinho da faculdade eu resolvi de novo empreender, abrir uma loja de suplementos online. E eu não tinha dinheiro para abrir essa loja, né? Não tinha pai para me emprestar dinheiro nem nada. Foi na cara e na coragem, eu peguei um dinheiro emprestado, muito menos do que você precisava para abrir um negócio, mas eu, na minha ingenuidade, na minha inexperiência, foi o dinheiro que eu peguei
eu fiz o negócio acontecer na raça, né? Tanto é que eu tinha a loja durante o dia, eu tinha um emprego durante o dia que funcionava junto com o meu e-commerce. Então, assim, eu trabalhava como representante comercial de um pão de alho que se chama Santa Massa, você deve conhecer, que é um pão de alho saborosíssimo. Ao mesmo tempo que eu tinha um e-commerce que eu ficava gerenciando, porque não saíam muitas vendas, né, nos primeiros meses, nos 6 primeiros meses, e à noite eu fazia entrega de pizza. Né? Então eu era motoboy, entregador de pizza. Tudo isso para poder me sustentar. Né? Foi um período de muita relação, muita idade, mas também de muito crescimento. E com 6 meses de loja, a loja já começou a ter um volume de vendas onde eu tive que escolher. Eu falei, cara, ou eu começo a focar no meu negócio, ou eu vou ficar a vida inteira assim, tem um emprego e a loja, emprego e a loja, emprego e a loja. Foi quando eu decidi focar 100% então no meu negócio, e foi aí que o meu e-commerce despontou. Né? Nesse meio tempo eu conheci a Daisy também, que tinha uma loja também de suplementos, ela era minha concorrente. Nós casamos, foi muito rápido, né? A gente se apaixonou e casou. E nesse momento, então, nós temos 2 lojas, um e-commerce e uma loja física de suplementos. E os anos foram passando e os negócios foram crescendo, nós amadurecendo como profissionais, como empresários, ficando reconhecidos na nossa cidade, as vendas online funcionando muito bem. Resolvemos abrir mais uma 3ª loja em Curitiba, né? A crise já estava começando a se instalar. A gente falou, cara, vamos abrir uma loja em outra cidade, quem sabe é isso que vai salvar o nosso negócio, né? Quem sabe é isso que é a solução. A gente pegou um dinheiro emprestado no banco e abriu uma 3ª loja, então, e essa loja não durou nem um ano com mais essa 3ª loja. Então, as 3 lojas, em 2016, até o final de 2016, nós resolvemos fechar as lojas, não que elas tenham quebrado, falido, mas, cara, a gente trabalhava, aquela frase, né? A gente vendia o almoço para comprar a janta. E a gente estava ficando muito cansado, porque não tinha lucro, né? A loja, assim, todo dia chegava no dia 28 do mês, 29 do mês, às vezes no dia 30, as finanças fechavam no 0 a 0, né? A gente não devia nada, mas também não tinha lucro nenhum. E isso começou a ficar, ao longo do ano, começou a ficar uma situação cansativa para a gente e desgastante. Foi quando a gente resolveu, então, mudar de segmento, mudar de setor. A gente literalmente estava quebrado, né, no sentido de não ter falido as lojas, mas de sem dinheiro, cara. Não tinha dinheiro, essa é a verdade. Não tinha dinheiro para nada. Totalmente liso, né? Tinha um pouco do dinheiro dos investimentos que a gente tinha feito. De alguns investimentos que também já estavam acabando, porque a gente ficou um ano inteiro praticamente comendo e sobrevivendo das nossas economias. Foi quando eu falei para a Deise, eu falei, cara, beleza, vamos fechar a loja. Foi uma decisão difícil, né? Porque são anos ali envolvendo muito suor, muita lágrima, né? Muito neurônio queimado. E a gente decidiu, então, que a gente ia continuar empreendendo. Eu falei, cara, ou a gente volta a trabalhar para os outros, ou a gente volta a empreender. Trabalhar para os outros não é uma opção no momento, né? Nem para mim, nem para você. Vamos empreender com o quê? E pesquisando o mercado, como eu já estava no mundo online e a Daisy vinha me acompanhando, e eu sempre acreditei muito no online, né? Desde quando o online não era esse online que é hoje, né? Não era essa febre. Para você ter uma ideia, o Érico Rocha, que hoje é, digamos assim, a figura mais conhecida no meio online no Brasil, eu vi esse cara nascendo praticamente, né? Eu lembro que quando ele começou em 2013, chegou um amigo meu e falou, cara, tem um tal de Érico Rocha, não sei se você sabe, ele tem um tal de fórmula de lançamento, eu comprei o curso dele, eu vou te dar o acesso aqui. Eu falei, nem quero, velho, não quero saber disso não. Tipo, fórmula de lançamento nem era o fórmula de lançamento que é hoje, para vocês terem uma ideia. Mas ocorre que eu falei, cara, eu já estou na internet, eu já tenho uma certa habilidade, uma afinidade em trabalhar pela internet, né? Comecei a pesquisar algumas coisas e, por uma ironia do destino, né? Ou uma obra divina, uma obra de Deus, que eu acredito, eu descobri essa palavra, copywriting. E comecei a pesquisar, porque, cara,
foi amor à primeira vista, né? Eu me apaixonei por isso daí, me apaixonei por esse estilo, tem tudo a ver com a minha personalidade, tem tudo a ver com o marketing, tem tudo a ver com aquilo que eu já fazia. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Comecei a estudar, né, a ler alguns livros, inclusive um livro do Paulo Macedo, que hoje é meu sócio, que era o livrinho azul, como escrever, a arte de escrever para a web. E depois desse livro eu falei, cara, eu de fato vou me tornar um copywriter, né? É isso que eu quero fazer. A gente investiu o que não tinha, né? Não tinha mesmo. Eu lembro que eu fiz uma formação, não foi muito barato, e custava R$ 6.000 na época. E a Deise falou assim, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Porque a gente não tem dinheiro. Eu falei, meu amor, você confia em mim? Ela falou, eu confio. Eu falei, então pode pagar isso daí, passa o cartão aí, porque eu vou dar um jeito de recuperar esse dinheiro. E eu lembro que logo depois que eu me formei como copywriter, no meu primeiro mês de copywriter, eu já tirei R$ 7.500, né, como copywriter. Eu já consegui pagar o investimento. E nisso a Daisy também falou, cara, quando eu estava estudando, ela já começou a se interessar e começou a gostar, ela falou, eu também vou virar copywriter. A gente pagou a formação dela, então nós dois viramos copywriters e cá estamos nós, né, com quase 2 anos já de agência, uma média de 2 anos aí, batendo 2 anos, a nossa agência bombando, graças a Deus, nosso trabalho bombando, mas não é assim tão fácil, né? Existe um caminho, para a gente estar onde a gente está, a gente teve um histórico, e por isso que você precisa conhecer o nosso histórico, né? Conhecer a nossa história. Até achei interessante, esses dias eu dei um treinamento no Centro Europeu aqui em Curitiba de Neurocopy, e um cara do neuromarketing lá que mora em Orlando, nos Estados Unidos, ele dá treinamento da Disney lá, ele falou, cara, quando você estiver entrando num lugar, você precisa conhecer a história desse lugar, porque quando você está pisando nesse lugar, você está pisando numa história. Então você, aqui dentro desse curso, você já conhece a história do Paulo, você está conhecendo a minha história. Você não está fazendo só um curso, você está entrando em 2 histórias, né? Você está a sua história se misturando com a nossa história. Então você precisa conhecer a nossa história, ver de onde a gente veio, né? O nosso background, para você falar, porra, cara, olha onde que esses caras estão, né? O que esses caras estão fazendo? Os caras hoje têm um clube de assinaturas, os caras estão vendendo cursos, os caras estão se posicionando no mercado, mas tudo tem uma história por trás. E para isso, para a gente chegar onde a gente chegou, a gente precisou desenvolver uma mentalidade. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A mentalidade do copyright. E aqui, nesse slide, eu quero falar de alguns copywriters que tem aqui. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando desses copywriters. Primeiro tem o Todd Brown aqui do lado esquerdo. É um copywriter que eu estudei ele muito, né? Ele tem uma grande influência sobre a minha profissão, sobre a minha carreira como copywriter. E ele já teve sucesso em mais de 56 nichos. E quem é copywriter, quem trabalha com isso, sabe que, cara, para você ter sucesso em um nicho já é muito difícil. Agora, para você ter sucesso em 56 nichos, é praticamente um feito milagroso, né? E ele conseguiu fazer isso. O André Cia, um copywriter brasileiro, é o copywriter mais premiado no Brasil. O John Colton, conhecido como o rei dos royalties, tem mais aí, segundo ele, né, ele foi um dos primeiros copywriters a se posicionar na internet, a sair do mundo offline e entrar no mundo online. Isso em 2004, ele já tinha o site dele, já começou a experimentar a copy na internet. O Clayton Makepeace, aí embaixo, que hoje é o copywriter mais bem pago do mundo, milionário, esse cara multimilionário. O Dan Kennedy ali em cima, tem 30 anos como copywriter, um cara assim que eu tô com 37 anos, desde quando eu tenho 7 anos de idade, esse cara já é copywriter. Pensa, na década de 80, eu lá assistindo o desenho do He-Man, assistindo o show da Xuxa, o cara já era copywriter. Então é um cara que a gente tem que respeitar. Fred Ribas aí embaixo, né, sou eu. Fui o primeiro cara a experimentar o copywriting aplicado junto com a neurociência aplicada ao copywriting no Brasil, né? Hoje já tem mais pessoas se posicionando assim, mas eu fui o primeiro de fato, e eu me considero um cientista, né? Dentro do mundo do copy, porque
o cientista nada mais é do que aquele cara que ele pega a teoria e ele aplica a teoria para validar a teoria, e é isso que a gente faz. Tem o Gary Halbert, considerado a lenda do copywriting, segundo o Paulo Macedo até, né, ele falou um negócio interessante, que a cada 10 copywriters, o Gary Halbert ele é unânime entre os 10. Ou seja, a cada 10 copywriters, 10 gostam dele, 10 aprovam o trabalho dele. De fato, esse cara ele teve uma história extraordinária, ele chegou a ser preso uma época, não porque ele era um picareta, mas ele fez uma copy que vendeu tanto o produto dele que ele não deu conta de entregar o produto dele. E naquela época era diferente. Você veiculava um anúncio no jornal, não era como hoje, que você veicula um anúncio no Facebook e, cara, acabou meu produto, eu vou lá para a campanha, né? Cara, o jornal continuou circulando e ele não deu conta de entregar o tanto de produto que vendeu, né? Superou, assim, as estimativas dele de maneira absurda. E aconteceu que nos Estados Unidos não tem brincadeira, né? Ele foi considerado um estelionatário porque ele fez uma propaganda enganosa e vendeu um produto que não tinha. E na época lá o povo mandava cheques, né, pelo correio. Então ele recebeu uma fortuna em cheque, não reembolsou essa galera em tempo hábil e também essa galera não recebeu o produto. Então, assim, o cara, sem querer, de tão bom que ele era, ele foi preso e até escreveu um livro na prisão, né? Prisão que chamava Boron. Então ele tem The Boron Letters, que é as cartas de Boron. Fantástico. E, por último, aqui eu não posso deixar de citar um cara que me influenciou e continua me influenciando até hoje, que é meu sócio, né? O Paulo Macedo, que hoje no Brasil, ele é, sem sombra de dúvida, o maior escritor sobre copywriting e persuasão do Brasil, tá? Não tem material como dele, não tem material tão rico como dele. E, cara, eu acho que se um cara quiser bater o Paulo aí, ele vai ter que comer um pouco de grama aí e trabalhar muito, cara, porque esse cara é uma máquina de escrever. Literalmente. Ainda bem que eu tô com a câmera desligada aqui, senão eu tava chorando aqui de emoção. Vamos lá. E beleza, Fred, o que todos esses caras têm em comum? Por que você citou todos esses copywriters, né? Todos esses copywriters, eles têm 3 coisas em comuns. Eles são excelentes vendedores, eles são excelentes comunicadores e eles são excelentes empreendedores. Mas calma que eu vou te explicar passo a passo aqui. Primeiro, excelentes vendedores. Por quê? Porque, cara, o que é uma venda? Na verdade, a venda nada mais é do que você usar a habilidade de persuadir alguém, né, para gerar valor em um produto ou um serviço e trocar esse produto por dinheiro, né? Ninguém compra nada aquilo que ele não vê valor. Hoje, por exemplo, eu acabei de ganhar da minha esposa, do meu filho, um relógio, né, de presente, e até estava com meu filho na loja e ele falou: pai, eu posso escolher o relógio para você? Eu falei: não, cara, você não pode escolher. Ele falou: por quê? Eu falei: porque um relógio é muito pessoal. Um relógio tem que ser aquilo que você gosta, né? Um relógio, perfume é muito pessoal. Ele falou, daí a mulher estava me mostrando alguns relógios, eu falei: cara, eu não gostei de nenhum. Ele falou: nossa, pai, mas você não gostou de nenhum desses relógios? Que a mulher mostrou uns 30 relógios. Eu falei: não, cara. Eu falei: você tem que comprar um negócio no qual você goste muito. Não adianta você sair comprando as coisas se você não gostar muito, né? Ou seja, eu tenho que ver valor em alguma coisa para que eu tire o meu suado dinheiro, que o dinheiro simboliza trabalho, energia, gasto, né? Então, assim, eu tenho que ver muito valor num negócio para que eu consiga, para que eu veja justiça em tirar o meu dinheiro e trocar o meu dinheiro por esse objeto ou por esse serviço. Porque se o meu cérebro ver isso como injustiça, eu simplesmente falo: cara, não vale a pena. Né? Então, todas essas pessoas, eles são bons em gerar valor naquilo que eles vendem. Segundo ponto, eles são excelentes comunicadores, né? E um comunicador, ele sabe transmitir uma mensagem com clareza. Eu sempre costumo dizer que todas as minhas copies, ou todas as suas copies, ou todas as copies, elas precisam... e não fui eu que criei isso, né? Eu acho que, se não me falha a memória, foi o Gene Schwartz que criou essa frase aqui. A sua copy, você deve escrever a sua copy a tal ponto de um chimpanzé entendê-la, né? Compreendê-la. E, cara, eu entendi isso. Eu falei: cara, é verdade. Né? E
para um chimpanzé entender uma cópia, é claro que é um exagero, né? É uma hipérbole isso daí, mas eu acho que é isso, né, Paulo? É hipérbole que fala? O Paulo entende mais disso do que eu. Exatamente, isso aí, mãe. É uma hipérbole. Mas, cara, um chimpanzé não vai entender sua cópia, mas eu costumo dizer que uma criança de 10 anos, ele precisa entender sua cópia. Eu sempre leio minhas cópias para o meu filho, né? Meu filho tem 9 anos, está fazendo 9 anos agora. E ele entende. E se ele entendeu, é porque a cópia está boa, tá? Fred, por que se eu estou comunicando com pessoas adultas? Porque, cara, o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia pensando, né? Tudo que o cérebro gasta energia, ele rejeita, porque o cérebro ele é maximizador, ele maximiza o gasto energético dele. Então, um bom comunicador é aquele que sabe transmitir com clareza uma mensagem sem fazer o receptor gastar energia para decodificar a mensagem que ele está recebendo. E todos esses são grandes empreendedores. O que é um empreendedor? Né? Antes que você fale, Fred, mas eu não sou empreendedor. Mesmo porque tem muitos copywriters que são excelentes copywriters e não são donos de empresa, tá? Mas não é isso que eu quero dizer. Não, você, como copywriter, se você quiser ser um copywriter de fato, né? E esse curso aqui, ele não é aberto só para copywriters, mas ele é aberto para todo mundo que quer aprender copy, de uma maneira geral, tanto copywriters como não copywriters, mas você precisa ter uma mente empreendedora, independente de você ser um empresário, tá? Eu não estou falando aqui de você ser um empresário, de você ter o seu próprio negócio, mas eu estou falando de você ter uma mente empreendedora. Mesmo porque nem todo mundo nasceu para ter o seu próprio negócio. Eu acredito muito que isso é uma vocação, tá? Você ter o seu próprio negócio, cara, você meio que tem que ter um chamado para isso, né? Porque o Paulo sabe disso. É uma vida de aventura. É uma aventureira. A gente nunca sabe o mês de amanhã, o dia de amanhã, né? É sempre arriscando. Você tem que ter esse perfil de risco, né? De uma pessoa que corre riscos, que gosta de correr riscos e que está acostumada a correr riscos para ser empreendedor, para ser um empresário. Agora, o empreendedor, a mente empreendedora, o que é isso? Ele saber identificar uma oportunidade e transformar essa oportunidade em uma fonte de lucro. Cara, o que um copywriter faz? Ele pega um produto, eu estou com um tripézinho aqui, ó. Ele pega um produto ordinário, ele identifica uma oportunidade nisso e transforma isso em algo extraordinário em uma fonte de lucro. Então, essa é a mentalidade empreendedora que a gente fala, tá? Você pode ter essa mentalidade empreendedora sendo um funcionário, né? Sendo um empregado, trabalhando. Mesmo porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de copywriters contratados, né? Se não tivessem copywriters contratados, o mundo estava perdido. Eu, principalmente, né? Porque eu tenho agência, inclusive eu tenho copywriters contratados. O Paulo, ele sempre tem copywriters contratados para os projetos dele, quando ele pega projetos, e tá tudo bem, isso é normal. Se você é um copywriter, não se sinta pressionado a ter o seu próprio negócio, se você não sente que você tem a vocação para isso. Você pode ser um copywriter contratado e, cara, ganhar muito bem para isso, tá? Mas vamos lá, continuando a nossa aula. E ser um copywriter? Vamos começar agora quebrando um mito, né? Que as pessoas, elas acham, geralmente, as pessoas, elas viram copywriter para ganhar dinheiro. E, de fato, eu virei copywriter para ficar milionário, tá? Eu não vou ser hipócrita. Só que não é uma... Não é uma intenção... esse não é o único fim, né? Cara, primeiramente, eu me identifiquei com copyright. Né? Eu falei, cara, eu gosto disso. Como eu te falei aqui no começo, foi amor à primeira vista. Né? Então, ser um copywriter não é um esquema de ficar rico do dia para a noite. Se você que está assistindo essa aula, você pensa em ficar rico do dia para a noite, meu amigo ou minha amiga, eu sinto muito te informar, mas você está muito enganado, você está com a mentalidade errada e você vai se frustrar, porque você não vai ficar rico do dia para a noite. Até esses dias eu escutei um guru aí falando, um guru do copyright, né? Falando que copy é assim, você fica rico
de uma hora para outra. Cara, mentira, porque nem ele ficou rico de uma hora para outra, ele nem tá rico ainda e fala do que não sabe, né? Porque ele tá falando do que ele não viveu. O copywriting, ele é uma construção, né? Ah, Fred, uma construção até quando? Cara, sua vida inteira. Leva muito tempo para você ficar bom. Por que leva muito tempo para ficar bom? Porque pensa comigo, cara. Você tem que estudar, até aqui embaixo aqui do leva muito tempo para ficar bom, tem estudo e prática todos os dias. Você tem que estudar todos os dias, você tem que praticar todos os dias, e você tem que validar isso, você tem que dar tempo para validar isso todos os dias. Um livro, por exemplo, que você lê, um livro do Paulo Macedo aí, Paulo, quantas páginas tem o seu livro aí, em média, um livro seu? O livro vermelho tem, deixa eu olhar aqui, 284 páginas, né? Quase 300 páginas. 282 aqui. Beleza. Aí o cara é acelerado, o cara lê tudo em um mês. Beleza. Você acha que você vai lembrar tudo em um mês do que você leu, mano? Você não vai lembrar. Você vai ter que ler de novo o livro, sacou? Porque é a mente, cara. A gente esquece. Aí, se você quiser ler por ler, é uma coisa. Agora, ler estudando, que é o que a gente faz, é diferente. Porque quando você lê estudando, você tem que pegar um papel, uma caneta e ir anotando as coisas, os pontos interessantes, os tópicos interessantes e fazer tipo um resumo daquilo que você está estudando. Porque é assim que o nosso cérebro aprende. Tá? Então, se você quiser ser um copywriter ou ter essa habilidade, mas se você não queira trabalhar com isso, Fred, eu sou um empresário, mas, cara, você quer ter essa habilidade, né? Você precisa estudar o copywriting, é diferente de você ler o copywriting. Você precisa assistir essa aula ou as nossas aulas com um papel e uma caneta na mão, anotando, né? Não só assistindo no 3x, como muitas pessoas fazem, inclusive eu, em muitos cursos que eu compro, né? Mas não são cursos dentro do copywriting, são cursos marginais, né? Panorâmicos, que complementariam assim as minhas habilidades, mas não como copy. E, cara, tem curso que eu não tenho intenção de estudar, de ficar anotando. Então, eu assisto tudo no 2x, 3x, se a pessoa fala muito devagar. Mas, quando eu estudo copy, eu estudo com papel e uma caneta na mão. E isso leva tempo, cara. Você não vai ler um livro do Paulo Macedo estudando em 30 dias. Sacou? Você vai levar tempo. Ou, se você ler em 30 dias, você vai acabar tendo que estudar de novo. Fred. Oi. É o que a gente costuma dizer aqui, cara. Qual é a ideia? Você respirar copy. A maneira que eu encontrei de aprender copywriting, quando eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer pelo resto da minha vida, mesmo que um dia, sei lá, eu vire um empresário de suplementos, né? Vamos colocar assim, eu vou continuar fazendo copy. Mesmo que eu vire, sei lá, um treinador, né, de negócios, eu vou continuar fazendo copy. O dia que eu decidi, que eu entendi, que eu ia seguir isso, eu falei, cara, eu preciso respirar isso todo dia. E como que você respira isso? É fazendo o que você está fazendo aqui, né? Assistindo aulas, né? Fazendo cursos, lendo livros, como a gente falou. E, cara, tentando viver isso no dia a dia. E, cara, se você passou pela carta de vidas que nós escrevemos, né? Antes de comprar esse curso, você deve lembrar que a proposta lá é a seguinte: internalizar o conhecimento de copy. A gente não vende regrinhas prontas, a gente não vende fórmulas prontas, conquanto nós apresentamos estruturas. Qual é a nossa ideia aqui, a minha e do Fred? É fazer você internalizar o conhecimento de copy a ponto de que fique tão natural, cara, que você venda tão naturalmente também. Então, eu queria dar só essa pincelada aí nessa questão de respirar. Excelente, excelente. E isso é internalizar, né? Para você internalizar algo, você precisa ter esse hábito de estudar, de respirar isso. Não é só ler, né? Eu vou ler por ler. Tem livros aqui de copy, por exemplo, tem um livro que eu estou lendo que ele tem 850 páginas. São 2 volumes, obviamente, mas ele tem 850 páginas. Cara, a minha previsão para terminar de ler esse livro é no mínimo aí uns 4 meses. E tá tudo bem, né? Agora pensa, como que você vai ler livro, você vai ver vídeos, vai estudar, escrever, vai aplicar, vai validar, tudo isso, o cara quer em 6 meses ficar um copywriter foda. Cara, não vai, não vai. Né? Eu tô com 2 anos de agência, respirando copy o dia inteiro,
Já tem um pouquinho mais de 2 anos. Tem uns 2 anos e meio que eu faço isso. E olha que eu sou nerd, cara. Eu me dedico profundamente a isso. Eu posso te falar com tranquilidade que eu passo mais da metade do meu tempo útil de trabalho estudando, né? Não é nem trabalhando, é estudando. Então, agora pensa, tem muitas pessoas que não têm esse tempo para estudar. Cara, vai demorar, né? Outra coisa, um copywriter ele tem uma busca constante pela perfeição. O cara está o tempo inteiro. Tem aquele ditado, né? Tem a frase do Marcelo D2 lá, uma vez eu escutei ele, a procura da batida perfeita. A gente sempre está na procura da copy perfeita, né? Por mais que não exista, a gente está sempre atrás da copy perfeita, sempre atrás da escrita perfeita. Um copywriter de verdade, a mentalidade de um copywriter, ela é sempre inconformada, né? Com resultados medianos. Outra coisa, suas ideias e suas copies, elas vão falhar, com certeza. As pessoas não falam, tá? Você entra no Instagram, inclusive no nosso, né, cara? A gente não fica falando, nossa, hoje escrevi uma copy que foi uma bosta. Cara, isso é normal. A gente pega as redes sociais para compartilhar as nossas vitórias, né? Eu não, faz parte do negócio, faz parte do jogo. Mas, cara, você vai falhar. A gente falha demais, né? E não só a gente, mas os grandes copywriters falham. É impossível você ter uma margem de acerto 100% o tempo inteiro, né? Uma margem de acerto assim excelente, extraordinária a cada 10 projetos que você fizer de copy, se você acertar a metade, mano, você pode se considerar aí um copywriter excepcional, tá? Quando nada der certo, persevere, né? Porque tem hora que você vai fazer uma copy e não dá certo, você faz outra e não dá certo. E, cara, nessas horas, a vontade que dá é não de abandonar o barco, mas, cara, dá uma desanimada. Essa é a verdade. Você fica cabisbaixo, você fala, puta que pariu, velho. O que tá acontecendo, né? Tô perdendo a mão no negócio. Mas não é, cara. É só uma fase, né? É só um vale que você tá passando. Logo, logo você já pega um projeto que você arrebenta de novo. Faz parte, tá? Até aqui na agência, eu tive uma época que eu peguei 2 clientes, cara, que eles tiveram resultado, tá? Quando eu falo não ter resultado, é não ter resultados excepcionais. Eles tiveram resultados, mas foram resultados assim, cara, bem abaixo do que a gente esperava. Um acabou o contrato e, cara, o cara acabou o contrato, mas ele não falou isso, mas eu percebi que eles não ficaram muito satisfeitos, né? Assim, foi aquele negócio, cara, eu paguei, mas eu esperava mais. Deu resultado? Deu. Ele me falou que deu resultado. Mas, cara, ele achava que ia ser algo muito melhor. Eu também. E a gente teve outro cliente que o cara até era um contrato anual, chegou na metade do contrato, ele acabou cancelando. E, cara, a gente fica mal quando isso acontece. Você fica, porra, meu, que bosta, né? E nessas horas, cara, você tem que continuar. E o que aconteceu? Esse ano, o ano da gravação desse curso aqui, cara, a gente só pegou cliente que a gente está arrebentando, cara, né? Tô felizaço. Todos os clientes que a gente pegou esse ano são clientes que estão tendo resultados acima do que eles esperam. E isso, cara, leva a nossa moral interna, né? O nosso sentimento, o nosso ego como copywriter, como profissional, o nosso orgulho lá para cima. Porque você fala, caralho, velho, tô acertando a mão, né? Mas eu sei que vão ter copies de novo que vão falhar, cara. Porque são fases. Então você precisa estar preparado para essas fases ruins e perseverar, tá? Lembre-se disso. Na hora que você falhar, você vai lembrar que o Fred te falou que você ia errar, que suas ideias iam dar errado, que suas copies iam falhar, mas que quando nada desse certo, você precisaria perseverar. E valorize-se como profissional, não se prostitua. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, o mercado de copy está crescendo. E o que acontece com todo mercado que cresce? Sempre tem os ratos, né? Que comem migalhas.
e que se vendem por migalhas. E, cara, não seja um desse. Valorize o seu trabalho, né? Mesmo porque para você ter condições, para você ter tempo, para você ter dinheiro de investir em cursos bons, para você ter tempo para estudar, você vai precisar ganhar bem. E para você ganhar bem, você precisa se valorizar. Tá? Não venda seus projetos por preço de banana, cara. Isso já está cheio no mercado. E acredite, tem clientes dispostos a pagar por profissionais que se valorizam. Se cliente quiser colocar preço no seu trabalho, descarte ele. Porque não é o tipo de cliente que merece um profissional como você. Tá? E aqui embaixo eu coloquei PS. O copywriter, ele não se apega emocionalmente ao seu texto. Ele está aberto a críticas e correções e o seu foco principal é a conversão e não o seu ego. E isso é muito importante, porque quando a gente começa a trabalhar com copy, né, e um copywriter, de certa forma, ele é um artista. E não adianta falar que não é, porque cara. Tem um lado artístico e todo artista, ele é meio apaixonado pela sua obra. Só que, cara, diferente de um artista comum, a nossa arte, a finalidade dela é gerar dinheiro, tá? A finalidade da nossa arte é dar lucro. E para dar lucro, você tem que estar aberto a críticas e sugestões. Qual que é o meu conselho? Não é só o conselho do Fred, conselho de grandes copywriters aí, inclusive é um conselho que eu aplico e que eu vivo. O Paulo aplica, ele vive, né? Tenha o que a gente chama de buddy copy, que é o parceiro de copy, um copywriter da sua confiança, no qual todas as copies que você fizer, essa pessoa vai revisar essa sua copy, tá? Ele vai olhar a sua copy e ele vai dar a opinião dele profissional, sincera. Se ele falar, cara, que não tá bom, não fica magoadinho, né? Ai, puto, o cara falou que não tá bom minha copy. Vai tomar no câmera, pô. Me esforcei pra caralho, fiquei uma semana aqui escrevendo, o cara vai falar que não tá bom? Cara, se não tá bom, não tá bom, né? Eu tenho duas pessoas que revisam todas as minhas copies, que é o Paulo Macedo e a Daisy, que é minha esposa também, que é super crítica, né? E os dois são bem sinceros e precisa ser sincero, porque a sinceridade vai trazer retorno financeiro. Se você ficar cheio de dedos, cara, isso não dá dinheiro, né? É só massagear o ego. Mas, Fred, o que eu vou estudar, né? Você falou que você tem que estudar todos os dias, praticar todos os dias. Como que eu estudo? O que eu estudo? Bom, já falei aqui que você tem que estudar escrevendo, né? Com um papel e uma caneta na mão. Ah, Fred, mas eu não gosto de escrever. Cara, então você está na profissão errada, né? Sinto muito, porque um copywriter que não gosta de ler, não gosta de escrever, tá ferrado. E mesmo que você não goste, você tem que escrever. Eu também não gosto. Você acha que não dá preguiça de pegar uma caneta, ainda mais hoje, que a gente está acostumado tudo com smartphone, tudo com computador. Mas, cara, tem que gastar caneta, tá? É assim que o nosso cérebro aprende. O cérebro, ele é uma máquina velha num mundo novo. Ele ainda não se adaptou. Na verdade, ele se adaptou, mas ele não evoluiu a ponto de ele conseguir aprender na nova tecnologia, né? A nossa maneira de aprendizado ainda é antiga. Então, cara, é papel e caneta na mão. Nós somos seres que nós misturamos vários sentidos. Quando você pega o papel, a caneta, você está misturando o pensamento, a visão, a sinestesia, né? Que é o tato, a escrita. Você está juntando vários sentidos ao mesmo tempo para você aprender. O que você vai estudar? Cara, você vai estudar cartas de vendas vencedoras, tá? Não é qualquer tipo de carta de vendas. Por que eu já estou falando isso? Porque tem muita gente que pega qualquer carta de vendas de bosta aí e já começa a escrever, né? Já começa a estudar a carta de vendas. Cara, não é qualquer carta de vendas, senão você vai ter influências de baixa qualidade e você vai se tornar um copywriter de baixa qualidade. Como que eu estudo uma carta de vendas? Primeiro, e muito importante, transcrevendo à mão a carta de vendas, tá? Fred, mas eu posso transcrever no computador? Pode, cara. Mas não é o ideal, tá? Eu já acabei de falar aqui como que a gente aprende. Quando você transcreve uma carta de vendas, até esses dias eu estava conversando com um aluno nosso do Outmaker Pro, um membro do Outmaker, que é o nosso clube de assinatura.
Ele perguntou assim, Fred, como eu ainda nunca escrevi uma carta de vendas, como que eu posso praticar? Eu falei, cara, copia cartas de vendas. Ele, mas só copiar, mas o que isso vai fazer? Eu falei, cara, quando você copia, você começa a pegar o estilo de escrita daquele escritor, tá? Aquele estilo de escrita começa a entrar em você, tanto esteticamente, quanto algumas frases-chave, saca? E você começa a entender como que se escreve uma copy, quando você começa a colocar a mão na massa. Então, a primeira maneira de você estudar uma carta de vendas é você transcrevendo. Qual que é a segunda maneira de você estudar uma carta de vendas? Lendo a carta de vendas e tentando imaginar o que o copywriter quis passar em cada bloco da copy. Você entende? Na headline, cara, nessa headline, qual que é o benefício que ele quis passar nessa copy? Qual que é a big idea que está embutida aqui? Se tem uma big idea de fato, né? Ou se não tem, tá tudo bem. O que esse cara quis que eu pensasse quando eu lesse a introdução dessa copy, que é a lead? Quais são as dores que ele está explorando? Quais são os problemas do prospecto que ele está explorando? Né? Ao longo da copy, como que esse cara, quais são as objeções que ele está explorando aqui com esses argumentos que eles estão colocando? Tenta ter esse olhar analítico dentro da copy, tá? Que a partir desse momento você não vai mais ler uma copy como um leitor, mas sim como um copywriter. E isso, cara, vai expandir. Só de você estar assistindo esse curso, e, cara, acredite, as pessoas não ensinam isso, tá? Em curso nenhum, ou quase nenhum, cara. Eu, pelo menos no Brasil, não conheço nenhum que ensina isso. Então, só de você fazer isso, você já vai estar, assim, há 1000 anos na frente, até de copywriters profissionais aí. Assista cursos em vídeos, né? Não é só de um curso que é feito em copywriter, é de vários cursos. Compre cursos bons, né? Você aqui, ó, tá assistindo esse curso, nós temos na nossa formação também de copywriter. Se você quiser ser um copywriter profissional certificado, nessa formação nós vamos mais a fundo dentro da copy, né? Nós ensinamos a parte da negociação também, como você vender os seus serviços como copywriter. Tem o Ultimaker Pro, que é o clube de assinaturas, que é super barato, cara. Você paga uma mensalidade e você está lá dentro de um clube onde todo mundo fala a mesma língua, onde as pessoas fazem parte da mesma tribo e se comunicam da mesma forma e se ajudam, né? Isso é muito importante. E, cara, não precisa comprar só os nossos cursos, tem outros cursos no mercado também. Né? Se você souber inglês, tem muito curso gringo legal aí para você fazer, tá? Leia livros e artigos. Artigos, eu estou falando de artigos bons, não é textinho de blog, esses textinhos só para você ranquear na primeira página do Google. Estou falando de artigos, tá? Artigos legais. Inclusive tem o blog do Ultimaker Pro, que a gente passa muita coisa bacana. E livros, cara. O Paulo aí, sem sombra de dúvida, vai continuar escrevendo muitos livros. Inclusive, nós temos projetos para escrever juntos alguns livros, né? E eu também pretendo sair um pouco da área só da neurociência, do neuromarketing, e começar a escrever livros também do neuromarketing aplicado ao copywriting para complementar os livros do Paulo. E partindo aí para o nosso último slide, finalizando nossa aula, o copywriting, ele é um lifestyle, né? Ele é um estilo de vida. E eu sempre falei para o Paulo, cara, antes da gente até trabalhar junto, eu sempre vi o Paulo como um copywriter raiz. Um dia eu falei para eles, muito tempo atrás, né? Muitos meses atrás, mais de ano, falei, Paulo, você é literalmente um copywriter raiz, cara, porque você incorporou a mentalidade do copywriting, né? E essa aula é muito legal, cara, porque até então, quando a gente falava assim, as pessoas sempre perguntam pra gente, né, nas nossas lives, nas redes sociais, mas Fred, o que faz um copywriter? Por que você fala assim, esse cara é copywriter e esse cara não é copywriter, né? E é difícil isso porque a gente ficava meio que no feeling. Então a gente conseguiu traduzir esse nosso sentimento, essa nossa visão para essa aula aqui, tá? E o copywriting não é uma profissão. Apesar de você usá-lo como uma profissão, é um estilo de vida. O copywriter, ele é um copywriter para sempre, tá? Como o Paulo falou, ele pode ser um dono de loja de suplemento, ele vai ser um copywriter. Ele pode ter, sei lá,
Um lava-jato, ele vai ser um copywriter. Né? Ele pode estar trabalhando para os outros, ele vai ser um copywriter. Porque o copy, ele vê copy em tudo, ele respira copy. Né? O copywriter, ele respira copywriting e ele vê copy em tudo. Tudo, absolutamente tudo. Até tem uma frase interessante, cara, que é... Tem muita gente que começa a falar assim, cara, tô vendo copy em tudo. Né? É normal isso? Eu falo, cara, calma, que é normal. Isso é um sinal de que você está se tornando um copywriter, né? Você foi infectado com o vírus do copywriting. E tem o... Puta, cara, eu tive um insight aqui para escrever um livro, O Vírus do Copywriting, alguma coisa assim, né? Ó, você que está assistindo a aula, aí você já vai ficar sabendo. Quem sabe, daqui a um tempo aí, esse livro vai estar no ar. Vai Ah, roubar ideia, não, hein? ó, não vai roubar ideia, hein, meu? Tá gravado aqui. Se você roubar, eu vou te processar. E o copywriter, ele ama o que faz e por isso ganha dinheiro com isso. Não é assim, eu vou virar copywriter para ganhar dinheiro. Cara, porque eu sou copywriter e porque eu amo tanto ser um copywriter, eu amo tanto essa habilidade, eu amo tanto essa profissão, eu amo tanto que eu faço, que, cara, ganhar dinheiro é só uma consequência. E, de fato, é uma profissão, é uma habilidade extremamente lucrativa, desde que você cumpra esse processo que a gente acabou de falar aqui, né, durante essa aula. Eu iniciei nessa caminhada, não me tornei um milionário ainda, né, estou nesse caminho, mas estou me tornando, né? A minha vida financeira já mudou muito nesses 2 anos. Hoje eu posso dizer que eu vivo num patamar financeiro, no mínimo, aí, 10 vezes melhor do que eu vivia há 2 anos atrás, no mínimo mesmo, umas 10 vezes. E, cara, é só o começo. Eu sei que é só o começo, né? E eu te convido a entrar nessa jornada com a gente. O mercado é muito grande, é muito amplo, né? A gente costuma dizer que não existem concorrentes, porque cara, tem mercado para todo mundo. E como sempre disse um amigo meu de muitos anos atrás, ele falava, Fredão, para os melhores sempre vai haver espaço no mercado. Então, cara, seja o melhor, esteja com a gente e sempre haverá espaço para você. E assim a gente finaliza a nossa segunda aula da Mentalidade Copyright. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aqui dentro da área de membros, né? E principalmente, cara, se você gostou dessa aula, eu vou te pedir encarecidamente que você deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Por quê, Fred? Porque o seu comentário vale o mundo para a gente, porque a gente pode usar esse comentário para mostrar para as pessoas que o nosso material ele é interessante, ele tem valor, não é um material comum, não é um material mais do mesmo. Então, cara, dá um print na tela aí, sei lá, possa, estudando aqui com Fred Ribas e Paulo Macedo, faz aquele puta comentário, deixa pra gente que vai valer ouro pra gente. E é isso aí, e vamos para a próxima aula. Beleza, Fred. Ó, excelente aula, adorei. Fiquei aqui de aluno também, com quanto eu tenho falado aí em alguns momentos. Cara, eu só queria lembrar os alunos, que eu vou deixar na descrição da aula, aquele material da declaração, né? A declaração de compromisso com o copyright. Excelente, excelente, cara. Acabei, ó, isso é importante que o Paulo vai falar. Paulo, fala sobre o que é a declaração, que eu acabei que esqueci de falar, tá? Beleza, não, sem problema. É o seguinte, qual é a ideia da declaração, né? Um aluno uma vez me perguntou, cara, mas isso aqui parece muito o que os coaches passam para a gente, né? Aqueles caras que estão falando sobre a mudança de mindset. Eu falei para eles, cara, olha só, nem tudo que os coaches falam é jogado no lixo. Muita coisa que eles falam é vindo da área de desenvolvimento pessoal, tá? E se tratando desse exercício que você vai escrever à mão, né? Você pode até digitar, mas como o Fred falou, quando você pega uma caneta e um papel, é uma diferença enorme. Você tá fazendo com que aquele conteúdo fixe muito melhor no seu cérebro. Quando você pegar essa declaração de compromisso com o copyright, você vai estar fazendo um exercício mental, tá? E físico. Você vai estar jogando uma informação para o seu cérebro. Você vai dizer ali naquela declaração que você vai se dedicar à área de copywriting, mesmo que você não queira ser um copywriter profissional, mas, cara, você faz negócio de alguma forma, você tem um produto, você tem um negócio, e quando você colocar essa declaração em prática, você vai estar jogando uma informação para o seu cérebro muito importante e vai fixar no seu subconsciente coisas, enfim, extraordinárias, tá? Então, eu vou deixar maiores explicações aí na descrição. Você baixa esse material, reescreva, que ele é muito importante. Por isso eu mesmo imprimi isso no meu livro, tá? Então é isso. Fred, excelente. Exato. Próxima aula. Vamos para a próxima.
Valeu.